Fala, meus amigos, aqui vocês que estão, meus amigos e minhas amigas, né, que estão assistindo o nosso podcast Mais Brasília. Quero agradecer a sua audiência e vai aparecer aqui embaixo as nossas redes sociais. Importante que você divulgue, mande para os seus amigos, certo? Mande para todo mundo, para sua família. E hoje eu estou com uma pessoa extremamente especial, certo? Um amigo e que, olha, foi eleito deputado distrital já no seu primeiro mandato, conseguiu presidir uma das comissões mais importantes da Câmara Legislativa, mas, acima disso, começou a liderar o movimento conservador aqui no Distrito Federal, fazendo reuniões em diversas cidades, ou seja, unindo os conservadores da nossa cidade, junto com a primeira-dama Michele Bolsonaro, a deputada federal Bia Kicis. Está aqui comigo o deputado e pastor Tiago Manzoni, não é isso? Obrigado, pastor Rodrigo Delmasso, muito obrigado, irmão, uma alegria grande estar aqui contigo, obrigado pelo convite, e a você que participa do Mais Brasília, eu deixo desde já um abraço, vai ser uma alegria compartilhar esses momentos aqui com vocês também. É isso aí, gente, olha só que interessante. Tiago, você não nasceu em Brasília, né? Você falou para mim que nasceu, onde é que você nasceu? Bicho, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O que aconteceu? Meus pais, muito jovens, passaram num concurso do Banco do Brasil. E os dois tomaram posse em uma cidade do interior de Mato Grosso do Sul, chamada Maracaju. Maracaju. Eles ali recém-casados foram para Maracaju, só que Maracaju não tinha maternidade, cara. Olha só. E aí, quando completou o período da gestação da minha mãe, ela teve que ir até a capital, eu nasci e eles voltaram para Maracaju. Nossa, E a sua família ficou quanto tempo lá em Campo Grande? Cara, meu pai e minha mãe ficaram uns 4 anos. Eu fiquei só 10 meses. Com 10 meses, eles voltaram para o Rio de Janeiro, que era a cidade de origem deles. E aí eu morei lá no Rio de Janeiro até 6 anos de idade. Assim que eu completei 6 anos, eu fiz 6 anos em janeiro de 90. Em fevereiro de 90, a gente se mudou aqui para Brasília. Nossa, então você veio para cá em 1990, em janeiro de 1990. Fevereiro de 90 eu cheguei aqui. Janeiro eu fiz 6 anos, fevereiro a gente veio. Em fevereiro, e aí construiu sua vida aqui. Paraíso isso aqui, cara. É verdade. Para quem veio do Rio para cá, então, nem se fala. É mesmo? Paraíso. É mesmo? Rapaz, aqui a gente tem muita liberdade aqui ainda, porque os números de violência que a gente tem aqui são muito menores. Naquela época, então, violência não existia, cara. Isso é verdade. Não, tudo que eu não podia fazer no Rio, eu podia fazer aqui. Então, eu vivia embaixo do prédio, brincando, me sujando, me ralando, jogando bola, andando de bicicleta, fazendo as coisas. E lá no Rio não podia, né, cara? Lá no Rio a gente era refém da violência. Você está falando sobre a questão da violência. Ontem eu estava na porta da igreja, estava tendo uma reunião na igreja, eu estava na porta da igreja com o celular na mão, estava mandando WhatsApp, aí passou um pastor amigo meu, eu falei, Brasília é uma maravilha, né? Aí eu olhei assim, por quê, pastor? Eu falei, rapaz, se fosse lá em outro lugar, no Rio de Janeiro, São Paulo, você com o celular na mão aí, você não ia durar muito tempo. Você não ia durar muito tempo. Mas isso você tem razão. E você estudou aqui e se formou em Direito. Exatamente, cara. Eu estudei... primeiro eu estudei num colégio que mudou de nome, depois o nome do colégio era Sementinha na época. Olha aí. Depois eu fui pro Colégio Batista e aí eu fiz o meu ensino médio. Colégio Batista fica na Asa Sul. Asa Sul, 906 Sul. Isso. E aí lá não tinha segundo grau na época, que hoje é o ensino médio, né? Não tinha segundo grau, eu fui fazer meu segundo grau no CEUB, que na época tinha, hoje também não tem. Hoje trocou, o Colégio Batista tem segundo grau, o CEUB não tem. E aí eu terminei o ensino médio no CEUB e depois eu fiz a minha faculdade de Direito no CEUB. Antes disso eu fui fazer Direito, né? Mas antes eu fiz 1 ano de Estatística na UNB. Olha aí. E fiz um semestre de Relações Internacionais no CEUB. E aí, engraçado isso, assim, porque são aquelas coisas, a gente é muito jovem, né? Quando a gente tem que decidir a profissão que a gente vai seguir. Verdade. E eu, desde muito novo, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria fazer Direito. E aí meu pai... me explicou a importância dos estatísticos, tal, que era um mercado em crescimento, e era mesmo, ainda é. Seu pai é estatístico ou não? Meu pai é economista. Meu pai é economista. E aí eu acabei fazendo estatística, passei pelo PAIS, na UNB, e aí não me familiarizei tanto com o ambiente da universidade, que era hostil para quem tinha o estilo de vida que eu tinha e carrego até hoje, e também com a própria, com o próprio curso. Decidi mudar E aí, cara, nem sei o que me deu. Eu, com 18 anos ali, ao invés de ir direto para o direito, eu fui fazer relações internacionais. Depois fiz outra mudança de curso e aí fiz direito, me formei. E sempre advoguei na vida, sempre fui advogado, ainda sou.
E aí, com 38 anos, eu fui eleito deputado distrital. Com 38 anos, né? 38 anos. Você disputou uma eleição antes, não é isso? Disputei em 2018. Foi para deputado federal? Foi para deputado federal. Fiz 11.610 votos. Essa é uma história engraçada, cara. Minha campanha, engraçada assim, interessante para o contexto político que a gente vive. Minha campanha custou R$64 mil. Nossa. Foi o voto mais barato, praticamente, né? O meu voto é muito barato. O voto mais barato que teve. E eu acabei, cara, desenvolvendo um método de campanha instintivamente. Porque como eu não tinha recurso e não tinha sobrenome famoso e, cara, meu irmão, como é que eu vou fazer? E aí a primeira coisa que me ocorreu foi fazer uma lista com o nome das pessoas mais próximas de mim e pedir apoio, multiplicação de voto. Nunca imaginei que isso ia ter um resultado tão bom e eu ia ter 11.610 votos. Excelente. Cara, foi muito voto, eu não esperava. E em 2022, na primeira campanha, eu fiz pelo Partido Novo. Isso. Em 2022, eu recebi o convite da Bia em março de 22. Faltavam 15 dias ali para definir. O prazo da filiação. Exato. A Bia me convidou para ir para o PL. Eu fui. E aí eu já tinha um número de multiplicadores de voto muito maiores. Minha base era muito maior. E aí na segunda campanha eu fiz 25.554 votos. E eu tinha o triplo de multiplicadores, eu saí de 278 para 714, quase o triplo, né? O dobro mais um pouquinho. E aí, cara, pelo partido do presidente Bolsonaro e fazendo parte dos distritais que a Bia apoiou, a gente teve esse upgrade e cheguei à Câmara Legislativa com as pautas da família, do trabalho, da liberdade. Queria ter você como meu colega. Olha lá, aí, cara. Ia ser um baita reforço pra gente. Ia ajudar um pouquinho, né? Ia ajudar um pouquinho. Ia ajudar um pouquinho. E a galera nem entende às vezes, né? Como é que alguém que teve 23 mil votos, 23? 23 e pouquinho, quase 24. Quase 24 mil votos ficou de fora e teve gente com 15, 11 mil que entrou. Na realidade, 14 deputados que estão lá, né? Tiveram menos votos que a gente. Aí é que eu vejo que é um pouco dessa incongruência, né? Da regra, do que a gente chama da regra eleitoral, que valoriza mais o partido do que a pessoa. Mas as pessoas não votam em partidos. Elas votam em pessoas. Por isso, assim, é uma discussão que teve no Congresso a primeira questão da reforma eleitoral, que, olha só que interessante, né? A comissão que faz parte aprovou o que chama de distrital misto, né? Que seria você eleger metade das vagas pelo sistema majoritário e as outras metade das vagas pelo sistema proporcional. A comissão lá no Congresso aprovou, mas o plenário mudou, voltando para o sistema proporcional, enfim, mas aí... Proporcional é esse, que o cara vota na legenda, vota no partido. Ele acha que está votando no candidato, mas ele está votando no partido. Os dois primeiros números que ele está votando ali é no partido. E aí, só para a galera entender, aí o cara vota lá, qual era o teu número na campanha? Era o 10456. 10456. Aí ele votou no Delmaço, mas antes disso ele votou no partido do Delmaço, que era o Republicanos. Exatamente. Se o Republicanos fizer 2 cadeiras, por exemplo, aí entra o primeiro e o segundo. Se fizer só uma, entra só o primeiro. E o Delmaço foi o segundo, mas o Republicanos fez uma cadeira só. E é por isso que ele ficou de fora mesmo, tendo mais votos do que 14 deputados. Mas você falando sobre isso, é impressionante. O PL fez 4, né? Nós fizemos 4. E o impressionante foi esse crescimento do PL, né? Principalmente para distrital e para federal, assim, a deputada Bia teve mais de 215 mil votos, acabou puxando o deputado Fraga com 28 mil. Uma pergunta, o que você acha que se deu esse crescimento do PL, certo? Que eu acho que pela primeira vez na história do PL fez essa quantidade de deputados distritais aqui em Brasília, que eu me lembre, desde quando a Câmara Legislativa existe, o PL não tinha feito tantos deputados distritais. Outros partidos, sim, o MDB já fez, o PFL antigo, também eu acho que fez 5 deputados distritais, mas o PL, a primeira vez, e o que é interessante, o PL não tinha candidato a governador, ou seja, você não tinha um candidato majoritário, também não tinha candidato ao Senado, mas tinha uma forte candidata a deputada federal, que teve uma votação praticamente de senadora, vamos dizer assim, e acabou fazendo 4 distritais. O que você dá para esse crescimento do PL na bancada distrital? Bolsonaro. O fenômeno Bolsonaro, cara. O Bolsonaro, ele é o maior líder político da história recente do Brasil. Então, ter 22 no número foi um fator diferencial para melhor. Eu falo assim, a gente não tinha majoritário, mas tinha um candidato a presidente da República, né? Exatamente. Então,
A gente realmente não tinha... tinha a Flávia para o Senado, sim, né? Sim. Mas não tinha candidato ao governo. Agora, verdade, a força do Bolsonaro, ela é muito grande, cara. Assim, ele, por onde vai, ele tem eleitores muito fiéis e ideológicos. Então, o eleitor procura aquela galera que vai estar junto com o Bolsonaro, não só politicamente, mas no campo das ideias também. E aqui no DF, o Bolsonaro teria vencido em primeiro turno. Se o DF fosse o Brasil, ele seria reeleito em primeiro turno. Então, eu não tenho dúvida que isso fez uma diferença brutal para todo mundo. Eu acho que ele só perdeu na Asa Norte, e perdeu por pouquinho, né? Perdeu por pouquinho, exatamente. Mas o restante do DF todo ele ganhou. Olha que coincidência, assim, olha que paradoxo, na verdade. Cara, o Bolsonaro só perdeu na Asa Norte, local onde eu fui mais votado. Onde eu tive mais voto, na verdade. Não é que eu fui mais votado, mas é o local onde eu tive mais voto. Então, a eleição tem essas coisas, né? Para a eleição proporcional, a Bia também fez um caminhão de voto na Asa Norte. Para a eleição proporcional, a gente tem esses recortes, né? E para majoritária, para presidente, acabou que ele não foi vencedor na Asa Norte. Mas a força dele é impressionante, cara. Eu queria aproveitar que a gente está falando disso. O programa é gravado, né? É gravado. Hoje, enquanto a gente grava aqui, esse cara está preso há 100 dias. Injustamente. De maneira ilegal. Está preso porque ousou enfrentar o sistema. Porque ousou fazer diferente dos outros, porque ousou verbalizar o que a maioria da população brasileira acredita. Deus, pátria, família e liberdade. Se você pegar a história do Bolsonaro, ele sempre fez diferente de tudo que o político tradicional faz. Ridicularizavam ele porque ele falava sozinho no plenário. Lembra disso? Depois ridicularizavam ele por conta das coisas que ele falava em entrevista. E quem ridicularizava não percebia que esse cara estava falando por milhões de brasileiros que não podiam mais falar por causa do politicamente correto. E esse cara fez uma campanha presidencial sem dinheiro, só com um celular gravando ele e postando em rede social, e venceu o sistema. E fez um governo completamente diferente do habitual. Esse cara, ele está sendo acusado de uma tentativa de golpe, mas não é por isso que ele está preso, não. Ele está preso num inquérito por coação à justiça. Inquérito que já acabou e ele não foi denunciado. Né? Não foi denunciado. Cara, assim, o Brasil, cara, a gente precisava rever a nossa nação. Então, quer dizer, o pessoal que foi preso por corrupção está governando o país de novo, o PT. Os maiores escândalos de corrupção da nossa história são do PT, o Mensalão e o Petrolão. E agora tem o aposentão do INSS. Esses caras estão governando o Brasil de novo. E o presidente que ocupou a presidência por 4 anos e não teve um escândalo de corrupção nenhum, está preso preventivamente há 100 dias, sem poder usar rede social, sem poder dar entrevista. O que querem é calar quem acredita como nós. Isso é verdade. E que você estava falando sobre o governo do presidente Bolsonaro, se a gente pega os números do governo do presidente Bolsonaro, principalmente na economia, e lembrando que ele enfrentou uma pandemia que nenhum governo na história enfrentou uma pandemia que o governo Bolsonaro enfrentou. O que é interessante é que os números do ponto de vista econômico são comparados, economistas falam sobre isso, no melhor momento do governo Fernando Henrique, que foi quando ele implementou ali o Plano Real. Por quê? O Brasil começou a recuperar a credibilidade. Paulo Guedes, para mim, aí vou te falar uma opinião, cara fora da curva, um dos melhores ministros da economia que o Brasil já teve, cara que entende mesmo, que entende que a gente precisa sim mexer nessa ferida, que é diminuir o tamanho do Estado. O Estado, infelizmente, que deveria atender as pessoas, hoje se torna um sanguessuga das pessoas, porque ele suga, mas não entrega, não faz a prestação de serviço da forma correta e adequada. Algumas coisas que ele estava enfrentando isso, com privatização, enfim, que ele avançou, infelizmente, por coisas XYZ que aconteceram aí, o governo acabou não sendo reeleito, e essa, também concordo contigo, essa injustiça, e você como é advogado,
você sabe melhor do que eu, que a primeira coisa, o Supremo, em tese, nunca deveria estar julgando esse processo. Não é em tese, não. O Supremo não deveria estar julgando. Não deveria estar julgando esse processo. Privilegiado, não tem prerrogativa de foro. Ninguém tem, né? Ninguém. Aliás, o único que tinha... Era o Ramagem. O Ramagem que o Congresso, que a Câmara dos Deputados suspendeu a parte Mas do o processo Ramagem dele. também só tinha prerrogativa de foro em relação a 2 dos 5 crimes que são imputados a ele. Cara, isso é uma loucura. Mas mesmo assim, mesmo se vamos dizer que usasse suspendeu a ação penal. Suspendeu a ação dele. Suspendeu a ação penal. Ora, o que é interessante é que suspendeu a dele, mas quem estava com ele no processo não foi suspenso. E uma coisa que é interessante, assim, como que a nossa Constituição, nesse caso, ela foi rasgada, né? Porque, gente, se você pegar o livro, que é a Constituição, eu acho que é o artigo 120, alguma coisa assim, que fala sobre as atribuições do Supremo, cara, tá claro. Não precisa ter muita coisa, não precisa ser muito, como é que fala? Ser muito inteligente ali para interpretar, dizendo o seguinte, que crimes comuns, o Supremo só vai jogar quem tem prerrogativa de foro. E naquele processo, ninguém tinha prerrogativa de foro. Outra coisa, tinha militares ali que não é competência do Supremo julgar esses militares. O Tribunal Militar. Exatamente, era o Tribunal Militar. Se fosse o caso, seria o STM. Aí o Supremo julga, e o que é interessante é que na decisão do Supremo determina que o STM casse as reservas, né? Aí eu te faço uma pergunta. Pergunta aí. E aí? Irmão, com essa situação toda aí? Isso tudo, assim, serve só para 2 coisas. Para tirar o Bolsonaro do jogo político. Uhum. Aí o cara tá há 100 dias sem usar a rede social e ele ganhou 500 mil seguidores nesses 100 dias. Sem falar nada. Sem falar nada, calado, proibido de falar. Mas querem tirar ele do jogo político. Uhum. É por isso que ele tá inelegível, porque falou com o embaixador e subiu num trio elétrico, e é por isso que estão... E que é interessante, que a própria Constituição diz, né, que quem é chefe de Estado do nosso país é o presidente da República. Se o presidente da República não pode falar com o embaixador, meu irmão, fecha o país, ele cara, que acabou. entrega as credenciais, inclusive, né, para o cara representar o outro país aqui. Aí, beleza, então querem tirar ele do cenário político e querem colocar medo em quem acredita nas pautas que ele acredita. É por isso que estão fazendo com ele e com esses outros tudo que estão fazendo, para colocar medo. Olha o tamanho das manifestações de direita antes do dia 8 de janeiro e olha depois. Olha o que o medo fez, tirou o povo da direita na rua. A gente teve uma manifestação do mesmo tamanho que a gente tinha antes, que foi uma em São Paulo, que reuniu 750 mil pessoas. Eu acho que no Rio também teve. Mas no Rio teve uma grande, mas não foi tão grande assim. Porque as pessoas têm medo. Elas têm medo de ser presas, elas têm medo de ser perseguidas, elas têm medo de postar em rede social. Então, que país é esse, que democracia é essa que a gente vive? Aí você me perguntou, e agora? Cara, e agora que me parece que eles vão acabar prendendo o Bolsonaro injusta e ilegalmente, sem fundamento, mas numa perseguição que parece que não tem fim e não tem freio. Na minha visão... O único que tentou frear foi o Fux, mas mudou de turma agora, ficou vencido no julgamento. Aliás, o voto do Fux é uma aula de direito. Uma aula de direito constitucional, isso é verdade. Constitucional e penal. E... Enfim, veio sanção dos Estados Unidos sobre os ministros da nossa Suprema Corte. Os da Venezuela também foram sancionados. É o mesmo caminho que o Brasil está trilhando. Muitos perderam o visto, o Alexandre de Moraes foi sancionado com a Lei Magnitsky, mas me parece que eles não estão dispostos a frear o caminho da perseguição, cujo topo que eles imaginam na cabeça dele é prender o Bolsonaro para equiparar o Bolsonaro ao Lula. Com a diferença que o Bolsonaro, se for preso, vai ser preso sem crime, um preso político, e o Lula foi preso porque era um corrupto lavador de dinheiro, e quem fala isso não sou eu, era o processo. As provas foram anuladas, mas não quer dizer que elas não existiam. Não só isso, o ex-ministro da Fazenda dele falou isso. Todo mundo já falou isso. O ex-ministro da Fazenda do Lula falou sobre isso, dizendo que ele sabia de tudo que estava acontecendo. Mas olha, bem... Para quem está nos assistindo, muitas pessoas perguntam, mas será que o Supremo, ninguém pode frear esse pessoal? Bem, na Constituição, existe uma instituição hoje, né, no nosso país, que poderia, que na realidade é quem sabatina os ministros, é quem aprova, tanto na CCJ e no plenário, para que eles possam ir para lá, mas também podem impeachment, certo, ministros que excedem ali as suas atribuições e as suas prerrogativas. Na sua opinião, o Senado se acovardou?
Eu não posso dizer que o Senado todo se acovardou. Não, a instituição Senado, eu não estou falando dos senadores, tá? Então, porque a gente sabe que tem senadores lá que individualmente fazem um trabalho, eu estou falando do ponto de vista institucional. O que acontece, cara? O regime da Câmara e do Senado, da CLDF também, ele é presidencialista. Então ele coloca muito poder na mão do presidente da casa. Qual é o problema do Senado hoje? O senador Davi Alcolumbre falou que não vai pautar o processo, não vai abrir o processo de impeachment, mesmo um processo de impeachment que conta com a assinatura de 41 senadores para sua abertura. Isso. 41 é a metade mais um. Nós temos 81 senadores. Então a maioria dos senadores assinou o pedido para abrir o processo de impeachment. Se ele vai ser impeachado ou não é outra conversa, porque aí precisa de 54 votos, ele vai poder se defender. Não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é que o senador Davi Alcolumbre simplesmente disse que não ia abrir, pô. Então a maioria da vontade do Senado está sendo desrespeitada pelo presidente da casa, que foi eleito por esses senadores. Então eu não posso dizer que o Senado se acovardou. Eu posso dizer que um regime presidencialista demais entrega muito poder na mão do presidente daquela casa, que se nega a fazer a vontade dos senadores. Olha que loucura. Da maioria dos senadores. Da maioria dos senadores. Olha que loucura. E é isso que o Brasil vive hoje. O mesmo vale para a Câmara Federal. Imagina que 292 deputados votaram pela urgência da votação do projeto da anistia. Ou seja, o projeto já deveria ter sido votado há 4, 5 semanas. E o presidente Hugo Mota simplesmente não pauta. Semana passada ele fez um acordo e disse que ia levar a votação. Ele estava fora de Brasília, o deputado Altineu voltou do Rio de Janeiro, é o vice-presidente da Câmara, voltou do Rio de Janeiro para presidir a sessão que ia votar o projeto da anistia, e o Hugo Mota falou, não é para colocar em pauta. Cara, olha que loucura isso. Como é que você tem 292 deputados, 292 de 513, é maioria esmagadora, querendo votar um projeto, se vai ganhar ou se vai perder é outra coisa, cada um vota segundo a sua consciência, mas o presidente da casa segura aquele projeto e não permite que ele seja votado. Na minha opinião, isso atenta contra a vontade soberana do povo, porque o povo elege os seus representantes, deputado, senador, e esses caras, quando eles se manifestam lá, eles estão falando pelo povo. Os deputados falam pelo povo, os senadores falam pelo Estado. E desrespeitar isso, na minha opinião, é desrespeitar o próprio sistema democrático que a gente vive, que é de uma democracia representativa. Pô, se eu elejo os caras para me representarem, a maioria deles quer votar este projeto aqui, e esse projeto não é votado, quem está sendo desrespeitado no final das contas é o povo. Isso é verdade. Que está tendo a sua vontade anulada ou reprimida por um cara só, que é o presidente daquela casa. Então, na minha opinião, a gente deveria primeiro discutir os regimentos internos das casas. Isso não pode acontecer. Tem que ter algum mecanismo regimental para dizer que se a maioria dos parlamentares apontar em determinada direção, o presidente não pode segurar aquilo, porque ele está desrespeitando a casa. E a gente tem que entender que nem sempre a vontade desses parlamentares é uma vontade expressa formalmente, mediante assinatura nos dois casos, ela é respeitada. Então, eu faço esses apontamentos porque me preocupa a descredibilização da instituição. E o Brasil vive do poder legislativo. E o Brasil vive isso hoje de maneira muito intensa. A população não leva a sério mais as instituições. O Supremo, pelo que o Supremo tem feito, e todo brasileiro tem a sensação e a noção, ele pode até não entender de direito, mas ele sabe que está havendo uma perseguição. Ele vê que são 2 pesos e 2 medidas, ele vê que ninguém de esquerda responde por nada. Inclusive independente de espectro político. Sabe o que é interessante? Quando o ex-professor e hoje ministro Alexandre de Moraes foi indicado, e era ministro da Justiça na época, foi indicado para ser ministro do Supremo, tinha uma senadora, certo, do Paraná, e que hoje é ministra do governo Lula, que foi a principal algoz dele. Que, inclusive, tem um discurso dela que a gente precisava emoldurar o discurso dela, porque o que ela falou foi a pura verdade. Dizendo assim, ela disse assim, nós temos medo que o senhor faça perseguição política. Nós temos medo que o senhor trabalhe, seja no Supremo, trabalhe em favor de partidos políticos. Ora, talvez ali ela estava tendo uma revelação do que estaria acontecendo. E aí a gente vê
incongruência. Mas o sapato, quando apertou, não foi no pé dela, né? Então tá tudo bem para ela. Exatamente, a gente vê essa incongruência que, por exemplo, aqueles que lá atrás chegaram a aprovar hoje lavam as mãos e aqueles que foram contra se aproximaram. Você falou sobre o desgaste institucional do Poder Legislativo. Você não acha que está muito em cima disso, não? Que, por exemplo, muitos parlamentares eles vão viram camaleão, exatamente, viram camaleão, vão conforme a música. Esse fisiologismo a população não aguenta mais. Isso é verdade. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, cara, a pergunta que você me fez aqui, como é que o PL teve tanto voto? Meu irmão, é porque a população minimamente olha para quem está com o Bolsonaro e pensa assim, esses caras são firmes. E aí, isso, meu irmão, atrai o eleitor. Minha segunda campanha, a primeira, eu falei que custou 64 mil. A segunda custou 150 mil reais. Voto barato, 5 e uns quebrados, 5,89. Cara, por quê? Porque o eleitor está cansado desse tipo de fisiologismo. Que se o vento estiver soprando para lá, o político vai. Se estiver soprando para lá, ele vai. Ele quer gente que seja firme nos seus compromissos. É por isso que você teve um caminhão de voto, apesar de não ter sido eleito. Porque o eleitor, ele quer firmeza, ele quer que o cara defenda aquilo que ele acredita, porque ele acredita, e não porque é melhor politicamente. Independente de posição, né, Tiago? Assim, posição que eu falo... posição conquistada dentro do governo, dentro do Estado, enfim. Eu me lembro que, na época, eu fui convidado para ser líder do governo Hollenberg e acabei aceitando. Mas teve um momento que ele acabou regulamentando uma lei dele, que era a lei anti-homofobia, e ele regulamentou aquilo, só me informou pelo telefone, e quando ele informou, eu falei assim, olha, governador, você me desculpa, mas eu vou ter que ser contra essa sua regulamentação, porque primeiro... na minha visão, essa regulamentação, a sua lei é inconstitucional e essa regulamentação é mais inconstitucional ainda. Aí ele falou, faça o que você quiser. Tá bom. Ele publicou numa sexta-feira, num diário extra. Na terça-feira, a gente reuniu a nossa bancada na época, aprovamos um projeto de decreto legislativo para assustar o decreto. Que é interessante que ele me tirou pelo jornal, porque quem ficou sabendo que eu ia ser... primeiro que eu ia ser retirado da liderança do governo foi a imprensa, tanto que eu estava numa reunião na CODAB, eles chegaram, você acabou de ser retirado da liderança do governo, eu falei, é mesmo? Não sabia não, mas a população espera isso, que independente da posição que você ocupe, você mantenha os seus princípios e seus valores, e é uma coisa que eu vejo, eu vou te chamar de Thiago, viu? Por favor. Sem as formalidades, é uma coisa que eu vejo em você, eu te conheci já da primeira eleição, não era muito próximo, mas acompanhando o seu mandato, acompanhando aquilo que você tem feito, né, dentro da Câmara Legislativa, a gente vê uma coerência. Assim, você não é um deputado como é que a gente fala, de ocasião, né? Você é um deputado que tem uma coerência, se o projeto é do governo ou não, mas se aquilo afronta os seus princípios, os seus valores, se você é da base do governo, mas se o governo mandar um projeto que afrontar seus princípios e valores, você não negocia seus princípios e valores. Eu não posso. Eu acredito que a Câmara Legislativa, o Congresso Nacional, nós precisamos de parlamentares que não abram mão dos seus princípios e valores. Por quê? Porque é isso que a nossa sociedade precisa, não é verdade? E a política, Delmassa, ela é passageira. É isso aí. Isso vai passar, eu não sei quanto tempo eu fico na política. Eu quero sair disso podendo olhar você no olho, podendo olhar minha esposa no olho, meus filhos, dizendo, olha, eu defendi tudo que a gente acredita. Eu quero poder olhar meu eleitor no olho depois que isso tudo passar. Eu não sei o que vem em 2026, para onde eu vou, para onde eu não vou, o que vai acontecer, mas se eu voltar para a advocacia, eu quero sair com a sensação de dever cumprido. Combati o bom combate aqui, completei essa carreira, guardei minha fé, guardei meus princípios, meus valores, enfim, e poder sair de cabeça erguida olhando para todo mundo sem medo e sem sentir vergonha também, eventualmente. E só pode andar assim quem é fiel àquilo que acredita, quem é leal àquilo que acredita. E você falou, e eu concordo com você, que a nossa política precisa disso. Precisa de homens e mulheres com essa natureza. E, em especial, homens e mulheres tementes a Deus, na minha opinião. Porque a gente separou... É como se a gente tivesse uma vida espiritual e uma vida secular. E a gente separou dois mundos. Sempre que é a mesma coisa, né? Só existe uma vida. Só existe uma vida. Não tem como você separar isso. E aí, por que a gente topou separar isso?
A gente acreditou nessa história, política e igreja não se misturam. Meu irmão, que história é essa? A igreja, ela é o corpo vivo de Jesus Cristo aqui na Terra. Aonde você tira a igreja, qualquer lugar de que você retire a igreja, você retirou a luz, você retirou o sal, você retirou o propósito, o significado, isso aí vai virar o caos. E a gente entregou a política por muitos anos e outros setores, de outros segmentos da nossa sociedade, acreditando que isso aqui era secular. Então, não tem espaço para a gente lá. Então, a gente precisa retomar esses espaços e é necessário que os homens e mulheres que temem a Deus se disponham a ocupar esses espaços, não só cargos políticos eletivos, mas nas escolas, nas secretarias, nas empresas, em todos os lugares da nossa sociedade. A gente precisa que os filhos de Deus revelem a natureza de Deus. Tiago, uma coisa que você falou aí que eu particularmente sinto falta, e aí eu até trago uma meia-culpa para o nosso segmento, não falo de placa de igreja, mas eu falo do posicionamento, muitas vezes, que o nosso segmento lá atrás tomou. E o avanço da esquerda nessas áreas se deu justamente por causa desse nosso vácuo, né? Porque se a gente for ver, por exemplo, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele nasceu por causa de um discurso de um pastor presbiteriano negro, certo? Martin Luther King. Exatamente. Se a gente for ver, por exemplo, o primeiro movimento no mundo que defendeu o que a gente chama de escola pública gratuita de qualidade, certo? E sem doutrinação, foi o movimento protestante, certo? Com Martim Lutero, primeiro fazendo a tradução da Bíblia, né, para o alemão e criando escolas de alfabetização, ensinando as pessoas a lerem pela Bíblia. Ler a Bíblia. Exatamente. Só que durante um período foi-se pregado, colocado na cabeça das pessoas que a política é do diabo e assim vai. O que acontece? Hoje, por exemplo, o Supremo, nós temos lá um ministro que é pastor, extremamente, do ponto de vista de competência, nem se fala, mas é homem de Deus. Né? O ministro André Mendonça, olha que cara correto, que cara, vamos dizer assim, com reputação não só ilibada, mas que do ponto de vista cristão também, com a palavra, assim, com conhecimento, e prega o evangelho ali para todos. O que eu sinto falta, e é uma luta nossa, na realidade, né, uma luta nossa, é a gente engajar, principalmente os nossos jovens, os nossos, que eu falo, do nosso segmento, a ocuparem esses espaços que são importantes. Se a gente pegar quantos promotores de justiça, eles são cristãos de fato, quantos desembargadores, hoje, no Distrito Federal nós temos 48, eu não sei nem se 10%, certo? Chega nisso. Por quê? Porque lá atrás, certo? A gente diz que a política era do diabo e que as universidades, que a faculdade, seja ela pública ou privada, também era, vamos dizer assim, era do diabo. Mas queria te fazer uma pergunta. E aí a gente deixou de se preparar. Exatamente. Por que você entrou na política? O que te chamou, cara? Porque assim, do ponto de vista de competência, cara, você tem uma competência fenomenal. Obrigado. Fantástica. Obrigado. E vejo a sua atuação na Câmara, acho que não estou falando coisa ruim, não. Falei, que bom que ele decidiu entrar. Mas eu tenho certeza que diversas pessoas falam, rapaz, não entra nisso não. Tu vai queimar, tu vai se queimar, tu vai abrir mão daquilo que você está construindo para sua vida, você vai abrir mão da sua família, que a gente sabe que a nossa família se sacrifica porque nós temos menos tempo, né? Você não está... Agora mesmo eu só tenho mais 10 minutos que eu tenho que correr para pegar meu filho. Aí você fala, por exemplo, você não é deputado só de segunda a sexta, você está no shopping, você é deputado, você está em qualquer lugar. O que decidiu você... Como é que você decidiu entrar na política? Como é que foi isso? Cara, foi observar o que acontecia no Brasil por causa do PT e do pensamento esquerdista. Uhum. O PT tinha destruído a economia do Brasil, era o segundo governo... primeiro para o segundo governo da Dilma. Eles tinham destruído a economia e eles trabalhavam e implementavam políticas públicas para destruir tudo que eu acredito como ser humano. Então, eu acredito na família, eu acredito no casamento, eu acredito na pureza das crianças, eu acredito que homem protege mulher, eu acredito que a gente respeita os mais velhos, que a gente respeita as gerações anteriores, eu acredito em Deus. Deus, para mim, é uma pessoa, eu tenho um relacionamento pessoal com o Deus da minha vida. Eu acredito na igreja sem placa denominacional, na igreja como corpo de Cristo que eu falei.
E o PT trabalha para destruir tudo isso, cara. O PT e a esquerda trabalham para destruir a masculinidade, para destruir a feminilidade, para destruir a pureza das crianças, para nos colocar uns contra os outros por conta da nossa cor da pele, por conta do nosso sexo, por conta seja lá do que for. E, cara, isso foi me dando uma ojeriza e eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa além de reclamar, porque eu acabei, nessa época, me tornando um reclamão. E onde eu ia, eu só conseguia falar disso. Cara, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. E aí eu falei, cara, vou ser candidato. A gota d'água foi aquela cartilha que ia ensinar sexo para as crianças nas escolas. O Bolsonaro pegou aquilo e falou, isso aqui é o kit gay. Aí juntou essa indignação que eu tinha com a esquerda, com a figura do Bolsonaro como deputado federal, verbalizando tudo que eu acreditava, do jeito dele, porque cada um fala do seu jeito. Né? E às vezes a galera olha muito para a embalagem, devia olhar mais o conteúdo. O conteúdo, é verdade. Porque a gente precisa deixar de ser uma sociedade de rótulos e ser uma sociedade de conteúdo. Teve gente que, exatamente, teve gente que deixou de votar no Bolsonaro, aí ele fala palavrão. Pô, se todo o problema do mundo é que o presidente fala palavrão, meu irmão, aí agora, olha o que a gente tem agora. Olha a loucura. Então, juntou essa indignação com o PT, com a figura do Bolsonaro verbalizando tudo que eu acreditava, eu falei, cara, vou ser candidato. E aí eu decidi que seria candidato em 2018. Em 2022, para te ser sincero, eu nem queria ser candidato, porque eu me via representado pelo governo Bolsonaro. Você falou do Paulo Guedes. Pô, o corpo ministerial do Bolsonaro era um negócio espetacular. Eu me via representado. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Naquilo ali, e eu estava vivendo um momento bom na minha profissão também, na advocacia, e aí um amigo meu me procurou e me convenceu a ser candidato a deputado distrital. E aí eu recomecei todo o trabalho de base e tal, e Deus colocou a mão e me fez deputado. Amém. Isso aí. Eu atribuo, Delmaço, a minha eleição à vontade de Deus para a minha vida. Eu não tinha como ganhar. Você já fez campanha várias vezes, já ganhou, já perdeu, você sabe o que eu estou falando. Cara, com R$150 mil, competindo contra os gigantes que eu competia dentro do PL. Eu não tinha como vencer a eleição, mas o nosso Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele faz. E Ele botou a mão assim na minha vida e falou, esse aqui vai. E eu fui. Eu não sei até quando ele me quer para isso, mas os filhos de Deus, a vida deles é como o vento. Você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Eles são guiados pelo Espírito. E aí eu lhe digo, isso é o propósito de Deus na sua vida, certo? Quando Ele quer, Ele vai fazer, mesmo que você não tenha recurso, para demonstrar uma coisa. Deus não precisa disso. É verdade, foi Ele que fez. Deus não precisa de recursos humanos, de lógica humana, Deus só precisa... Ele fala e as coisas acontecem. Exatamente, assim. Foi Ele que fez. Bem, nós temos um pouco tempo aqui, mas eu quero te fazer a última pergunta. Diz aí. Que é o seguinte, 2026, como é que você está vendo? Fale rapidamente, contexto nacional, contexto aqui do Distrito Federal, o PL, como é que o PL está se organizando, qual é a projeção do PL para 2026, tanto para distrital, para federal, enfim, como é que você está vendo isso? Cara, no contexto nacional, a figura do Bolsonaro, na minha opinião, vai ser decisiva nas eleições. Certo. Eu quero poder votar nele. O sistema não quer que a gente vote nele, tornou inelegível. Gostaria muito. Pois é, tornou ele inelegível e ele está em vias de ser condenado aí definitivamente, né? Então, o nome que ele apontar é o nome que eu vou. Eu falei uma vez isso para ele, falei, presidente, o senhor é meu líder. O senhor aponta, para onde o senhor apontar é para onde eu vou. Porque eu nem ia ser deputado se o senhor não tivesse batido na mesa lá e falar das coisas que eu acredito. Então, o que o senhor disser que é. E isso continua valendo. Então, no cenário nacional, quem Bolsonaro apontar, se ele não for candidato, quem Bolsonaro apontar é o que eu vou. No cenário aqui do Distrito Federal, eu vejo nós, os conservadores, com uma chance enorme diante de nós. O público, o eleitor do Distrito Federal é um eleitor de direita, é um eleitor que já conseguiu enxergar as diferenças entre a direita e a esquerda, as diferenças de pensamento e de ideias e de implementação de política pública. É verdade. Então, e o eleitor rejeitou a esquerda. Isso para mim é muito nítido. Então nós temos a possibilidade de fazer um governo de centro-direita e parlamentares federais, senadores e distritais de direita também. Eu imagino que se a gente fizer uns 6 de direita de verdade, vai ser bom demais na Câmara Legislativa. Porque hoje nós temos 6 de esquerda, mas de direita de verdade nós temos poucos, assim, que tem coragem de fazer um enfrentamento, essa confrontação de ideias. Então eu espero que esse número cresça
Mas eu não serei um deles na Câmara Legislativa, porque eu, muito provavelmente, na verdade não vou nem dizer muito provavelmente, eu serei candidato a deputado federal. Então eu espero poder... Vou ser bem honesto, pelo que eu pelo que eu ando conversando aí, você vai ter muito voto para federal. Amém. Se Deus quiser, cara, vai ser. Mas as pessoas assim. têm muita expectativa, e aí estou te falando isso, Thiago, por causa da sua atuação na Câmara, que foi... Não estou puxando o seu saco só porque você está na minha frente. E nem tem motivo. Tá? Não estou fazendo... Mas as pessoas, elas querem, elas têm não só um apreço, mas têm um respeito enorme pela sua atuação na Câmara. Eu fico muito feliz. E é interessante, a gente está lá, acho que o povo não acompanha, né? Mas acompanha, cara. Acompanha. Eles acompanham. E eu vejo na rua, é o que você falou, a gente é deputado em todo lugar. Então, cara, assim, às vezes eu tenho situações que para minha família é meio chato, porque a gente é parado para tirar foto, às vezes eu estou passeando com os meus filhos, aí vem alguém, mas, pô, toda hora, pai, não sei o quê. Mas as pessoas vêm para agradecer pelo trabalho. E isso para a gente é muito gratificante, porque é um esforço. Você sabe o esforço que você faz na secretaria, que você fez como parlamentar, se Deus quiser vai voltar a fazer. A gente sabe o tanto de coisa que a gente abre mão. E aí quando vem alguém e fala, pô, obrigado por estar lutando pela família, obrigado por estar lutando pelo futuro dos nossos filhos, pelas próximas gerações, isso tudo conta muito para a gente. E então acabou que por uma escolha partidária do presidente Bolsonaro, da dona Michele, da Bia, eu serei candidato a deputado federal. E o que eu penso? Algumas pessoas até me falam assim, pô, mas você teria uma reeleição tranquila e você podia ampliar esse trabalho que você faz e tal. Eu penso assim, às vezes Deus direciona a vida da gente para coisas que a gente não imagina e nem quer muito. E na medida em que meus líderes apontaram nessa direção, é o que eu vou fazer. E se Deus quiser que eu seja deputado federal, ele vai colocar a mão de novo e vai me fazer ser. Tem grande chance. Se minha missão estiver cumprida, cara, eu volto para a advocacia e volto com alegria também. Tudo que eu quero, e isso eu peço a Deus todos os dias, é que eu viva de maneira digna do Evangelho de Jesus e que no final de tudo eu possa sair olhando para as pessoas e dizendo, olha, eu fiz o meu melhor lá. Eu dei tudo que eu tinha. Vou deixar cada gota de suor lá, cada milímetrozinho de energia, eu estou deixando. E eu espero que isso seja suficiente e que as pessoas, quando lembrarem lá, pô, aquele deputado lá, o Thiago Manzoni, pô, aquele cara trabalhou pra caramba e defendeu os nossos valores. É isso aí. É tudo que eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim, dessa minha passagem pela Câmara Legislativa. É isso aí, gente. Comigo aqui, Thiago Manzoni, deputado distrital, advogado, pastor, homem de Deus, pai, esposo, mas acima de tudo isso, que é um verdadeiro homem de Deus, homem que tem um relacionamento com Deus, homem que busca a Deus em suas direções. Thiago, quero te agradecer por você ter aberto o tempo para estar aqui com a gente no nosso podcast. E, para finalizar, aquela câmera 03 é sua. Fale para todo mundo aí, dê o seu recado final aí. Galera do Mais Brasília, eu quero deixar um recado para vocês que não tem nada a ver com política, não. Eu quero dizer para vocês que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó continua sendo Deus e que se você já conhece a Ele, aproxime-se dele. Tenha um relacionamento mais profundo com Ele. Se você ainda não conhece, faça isso. Essa é a melhor escolha da sua vida. Ele é um pai responsável, ele é um pai amoroso e ele tem o melhor para a gente em cada pequeno aspecto das nossas vidas. É um prazer para mim poder encerrar falando do Deus da minha vida. Ele é meu rei, meu redentor, meu Senhor, tudo para mim. E eu gostaria de deixar esse recado para quem está nos assistindo. Um abraço, Deus abençoe vocês e a família de vocês. É isso aí, um abraço, Deus abençoe e nos siga nas nossas redes sociais aqui embaixo, tá certo? Vai aparecer também as redes sociais do deputado Thiago Manzoni aqui para você seguir, acompanhar o mandato dele, divulgue o que ele está fazendo, viu, gente? Tô falando sério, o cara tem defendido os nossos valores, os nossos princípios aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Um abraço, que Deus abençoe.